Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite, bem-vindos ao evento do Conselho Científico. Agora, onde... Inês, quanto tempo! Tudo bem, Inês? Boa noite, Letícia. Boa noite, Renata, Inês. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Marília, Renato Baraúna. Bem-vindo, Renato. Muito bem-vindo. Marília também. Muito bem-vindo. Agora vamos aguardar um pouquinho, né? Tem 3 minutos. Vamos ver aonde está, né, Galego, né? Vou acender a luz para mim. Oi, Frida, tudo bem? Oi, Letícia, tá boa? Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Eliane, Tudo bom? tudo bom, querida? Inês, que bom te ver. Bem, vamos esperar, né, o Galego. Essa é uma noite muito especial, né, porque estamos comemorando, né, os 110 anos, né, de nascimento, né, de Heinz Kohut. E está aqui muito bem representado, né, pelo Renato Baraúna, que é ele, né, é o fundador, né, junto com um grupo da qual eu pertenço também, a Marília, que está aqui, que se chama ABEPS, Associação Brasileira para Estudos da Psicologia Psicanalítica do Self. E Renato e a Marília têm estado, né, à frente desse grupo. Parabéns pelo grupo. Renato, Marília, Letícia. Uhum. Eu, com as funções aqui, não tenho comparecido, eu tenho sido, né, um membro relapso. Não tenho, né, comparecido, mas sou do grupo, pertenço ao Mas você é uma psicologista do self. Sou. Sou. Né? E agora somos, né, seguimos, né, ainda do self, né, para a intersubjetividade, né, que são os textos atuais, né, que o grupo tem lido, né, dos teóricos da intersubjetividade. Aparecida também é da BEPS, aqui. Boa noite. Bem-vinda, Aparecida. É a Helena também, né, Oi. aqui, também é do grupo da BEPS. Gente, fico muito contente de ver. Letícia, a que textos que você está se referindo de intersubjetividade? São teóricos, né? A gente estuda alguns teóricos. O Renato quer falar quais são os teóricos? A psicologia do self original ela é kohutiana e tem vários colaboradores também dentro que se mantiveram, contemporâneos do Kohut, que se mantiveram fiéis, digamos, aos princípios propostos pelo Kohut, né? Teoria, técnica e as intervenções terapêuticas. Um pouco antes da morte do Kohut, começou um relacionamento dele com os intersubjetivistas, né? E especialmente com Robert Stollerow, George Atwood, Bernard Brandschaft e depois Donna Orange. E aí se criou isso permitiu uma expansão da psicologia do self original, que era uma psicologia predominantemente do conteúdo da mente, da experiência interna através das relações self-objetais. Com a parceria com a intersubjetividade, que é uma teoria de campo, isso permitiu uma expansão da psicologia do self, em termos de
não só na psicologia do conteúdo da experiência mental, mas uma psicologia do contexto da experiência mental, da experiência psicológica como um todo ao longo de toda a vida. Então, se criou uma expansão que vem progredindo, né, ao longo das últimas décadas. O Kohut faleceu em 81, e hoje em dia se fala, já há alguns tempos se fala de uma psicologia do self contemporânea, ou, para alguns, né, uma psicologia do self intersubjetiva. E essa combinação entre os princípios básicos kohutianos, né, e os princípios dessa visão intersubjetiva, que é a visão contextual, fenomenológica, e isso permitiu, então, que a psicologia do self se expandisse de uma forma muito, muito, muito abrangente, e, assim, e com isso nós ampliamos a nossa capacidade clínica muito além daquela que inicialmente o Kohut propôs, sem perder a originalidade kohutiana. Renato, obrigada, Renato. Muito bem apresentado, também gostei de saber o que você apresentou. Sônia Moura também é da ABEPS, que está aqui nos prestigiando. Muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, boa noite a todos. Nós estamos esperando, né, o Galego, que eu já Acabou de entrar. Galego, bem-vindo à nossa estrela. Chegou, né? Eu já tinha mandado até uma mensagem, fiquei meio aflita, mandei a mensagem. Não, estava com dificuldade de conectar aqui, mas já eu consegui. imaginei. Eu estou usando o laptop da Sueli. Eu estava com problema lá no outro quarto, vim para cá. Tá resolvido. Não, você veio, está ótimo. Muito prazer, né, te receber aqui, né? Foi sugestão sua, né, esse tema, né, e esse texto, né, e aqui está presente, né, tem vários colegas nossos, né, da ABEPS, né, prestigiando, né, esse encontro, e temos Marina Miranda, que é a secretária do Conselho Científico, né, ela está aqui presente, ela irá nos apoiar na questão de time, de tempo, né. Boa noite, gente. Se alguém souber de alguma pessoa que não consiga entrar por falta de link, é só me avisar que eu tenho o link no WhatsApp e eu mando para a pessoa, ou o André, que está aqui nos assessorando, mas ele não aparece, ele está aqui, o André também envia. Tá? Para que nós aproveitemos, né, melhor o tempo, né? Já temos, né, 31 pessoas. Vocês acham que esperemos o que até 9h10? O que você acha, Galego? Ou comecemos? Não, vamos começar, porque eu quero primeiro agradecer ao Então, Conselho. passa a palavra. Tá, obrigado. Galego. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim. Sim. Então, queria agradecer aos presentes, queria agradecer ao Conselho Científico ter aprovado essa sugestão. Quero agradecer ao André, que também me ajudou em algumas coisas. E então é isso. Eu queria dedicar essa apresentação a um colega que está afastado por idade, motivo de saúde, que foi meu supervisor, o Dr. Carlos Duim, e foi um mestre que conhece várias escolas. Ele teve a oportunidade de privar com a Paula Reimann, que vinha muito à brasileira no início da existência dessa sociedade, e ele escreveu isso num trabalho, né, que uma vez ele perguntou a ela: nossa, é tanta escola, tanta concepção diferente, e ela disse: just look for the feelings, procure os sentimentos. Mas o Duim, além de procurar os sentimentos, procurava conhecer as escolas mais importantes e transmitia isso não só nas supervisões, como nos grupos de estudo, que eu também tive o privilégio de fazer com ele. Então, conhecia muito Winnicott, conhecia Kohut, conhecia Freud, foi professor de técnica da minha turma. Enfim, então queria dedicar a ele mesmo que ele não esteja presente. Tá?
A minha apresentação vai ter duas partes. De início, a segunda parte é a principal, que diz mais respeito a Kohut. Mas quando a gente fala em 110 anos de alguma data, nascimento, no caso, né, de Kohut, a gente está falando de história. E aí eu fiquei me perguntando se também não seria interessante pensar sobre o que estava acontecendo na psicanálise naquele ano de 1913, quando Kohut nasceu. Porque eu sabia que foi um ano que antecedeu a publicação, no início de 14, do famoso trabalho sobre narcisismo, do Freud, que, enfim, que tem uma importância enorme no pensamento de Kohut, seja para concordar, seja para questionar algumas coisas. Então, eu fui dar uma olhada, né? E vou pedir, então, para o André passar um pequeno texto, são só 8 páginas, que é uma espécie de prólogo, depois a gente passa ao Kohut propriamente dito. O ano de 1913, na psicanálise, neste ano, em maio, Freud disse para o Ferenczi: devemos esperar coisas ruins da parte de Jung. O relacionamento entre Freud e Jung veio num crescente confronto de ideias ao longo de 1912, chegando a hostilidades e grosserias por parte de Jung na correspondência, por escrito. A antiga admiração e enorme idealização de Freud pelo príncipe herdeiro não-judeu havia se deteriorado sem possibilidade de acordo na esfera interpessoal, assim como no terreno das ideias, onde as discordâncias começaram. Freud acusou o golpe dos questionamentos de Jung e sentiu necessidade de elaborar, ao longo de 13, especialmente a partir de setembro, ele anunciou, o que acabou pondo no papel em janeiro e fevereiro de 14. É o trabalho sobre a introdução ao conceito de narcisismo. Texto no qual reitera o que já escrevera em 1909. O narcisismo é uma fase intermediária necessária entre o autoerotismo e o amor objetal. E Kohut vai questionar, a gente vai ver mais adiante. Se, conforme Strachey, na Standard Edition, este trabalho de narcisismo é um dos mais importantes de Freud e um dos principais textos para desenvolvimentos posteriores de seus conceitos, também é, conforme Elizabeth Rudinesco, repleto de insuficiências, que foi um termo usado na avaliação do próprio Freud sobre o seu texto, insuficiências e ambiguidades, ainda que tenha servido de ponto de partida para inúmeros desenvolvimentos pós-freudianos. Dentre tais reelaborações, destacam-se as contribuições do húngaro-francês Béla Grunberger. Ele publicou um livro sobre narcisismo em 71, mesmo ano do primeiro livro de Kohut, A Análise do Self. O austríaco formado analista no Chile com atuação nos Estados Unidos, Otto Kernberg, o livro dele sobre narcisismo é de 75, e o vienense naturalizado norte-americano Royce Kohut, que praticamente durante 20 anos escreveu bastante sobre narcisismo. Também houve as análises feitas por André Green, em 76, sobre os destinos do narcisismo, e existe a concepção lacaniana do estágio do espelho, que remonta a 49, enquanto Melanie Klein, por ter postulado a existência primária das relações objetais, ficou com uma inclinação no sentido de rejeitar as ideias tanto de um narcisismo primário como de um estágio narcísico, enfatizando mais estados narcísicos secundários ao retorno da libido para objetos internalizados. O texto freudiano de 14 visava, sobretudo, demonstrar que sua introdução ao conceito de narcisismo podia oferecer uma alternativa à insistência de Jung sobre uma libido não sexual, coisa que o Freud rejeitava visceralmente. Daí, provavelmente, a característica desse texto de, por tentar uma solução para questionamentos levantados por discípulos rebeldes, gerar novos problemas que Freud vai tentar equacionar mais tarde, inclusive com a formulação de uma polêmica pulsão de morte. Não deixa de haver um certo esquematismo quando Freud propõe uma espécie de gangorra entre o investimento libidinal do eu e o investimento libidinal de objeto, afirmando que, quando um deles se enriquece, o outro se empobrece e vice-versa. Outro ponto insuficiente do texto diz respeito ao fato de que Freud jamais esclareceu o que seria a tal nova ação psíquica
que transformaria o autoerotismo em narcisismo primário. Talvez, é uma hipótese minha, sem ter avocado a si, que esclareceu isso, Corrute formulou, ao enfatizar a importância essencial do espelhamento por parte do olhar das atitudes dos cuidadores do bebê, o estabelecimento do eu e do self. Então, talvez a nova ação psíquica seja o que Corrute fala sobre o espelhamento que estabelece o eu, o self. Essa questão eu-self é mencionada ainda que muito rapidamente por Strachey, quando ele diz querer ressaltar que o significado que Freud atribuiu ao das Ich passou por muitas modificações, tendo usado inicialmente a expressão sem muita precisão nos textos anteriores a 1923, quando, diz Strachey, parou a lhe dar um significado bem mais definido e restrito. Rudinesco é mais objetiva do que Strachey ao afirmar que a passagem das pulsões sexuais parciais da fase perverso-polimorfa para a unificação do narcisismo primário corresponde, sim, à constituição do eu. Quero frisar que ainda não é nesse momento do pensamento freudiano, ou seja, em 14, antes e depois até 23, ainda não é o ego da tradução inglesa, parte do aparelho psíquico ego e de superego da segunda tópica. É só aí que o eu, das Ich, em alemão, como Freud chamava, passou a ser formulado, como disse Strachey, de um modo mais restrito e definido, no texto O Ego e o Id, ou O Eu e o Isso, de 23. Mas este é o ego do aparelho tripartite, não o eu, das Ich, a que Freud aludia até então. Este novo ego é comparado por Freud no texto de 23 a um cavaleiro que tem que refrear a força superior do cavalo, ou seja, a força do id. E seria a base dos desenvolvimentos levantados a cabo por Anna Freud, Hartmann, Chris Lowenstein, Erickson, dentre outros, que pertencem à escola denominada de psicologia do ego, cuja prática clínica ficou caracterizada por uma ortodoxia técnica contra a qual Heinz Corrute vai se rebelar. Também há que se considerar que os pacientes que procuravam análise desde o pós-Segunda Guerra e início dos anos 50, mais caracteristicamente, traziam questões que não eram redutíveis às neuroses estudadas por Freud, ainda que não fossem psicóticos. Quero lembrar que Freud favoreceu uma equalização infeliz entre narcisismo e psicoses ao rotular de neuroses narcísicas situações psicóticas. Rudinesco assinala que narcisistas não psicóticos não encontravam uma solução clínica alcançável pelos analistas que seguiam a psicologia do ego ou o kleinismo em sua versão dogmática. Aqui um parênteses, Peter Gay assinala que o narcisismo, dos anos 1920 em diante, passou a ser utilizado a palavra narcisismo de modo descuidado, não só como rótulo para uma perversão sexual ou para uma fase do desenvolvimento, como quer Freud, mas também como rótulo para uma situação psicótica e para uma variação dentre as relações de objeto. E acrescento eu, até mesmo muitos psicanalistas passaram a empregar o termo com, como diz Peter Gay, uma conotação pejorativa fácil, de oposição à cultura contemporânea, que a gente passou a chamar de cultura do espetáculo, ou como um sinônimo vago para vaidades enfatuadas. Fechada essa observação, que eu acho muito importante, do Peter Gay, Rudinesco prossegue sobre as escolas até então predominantes, não conseguirem atender adequadamente pacientes narcísicos. Diz ela, se a primeira geração freudiana havia feito da sexualidade a chave para a elucidação das neuroses e, posteriormente, os kleinianos situaram o ódio e a destrutividade no centro de toda a relação de objeto, Corrute, ao lidar com características da sociedade norte-americana, puritanismo, individualismo, liberalismo, vai propor uma terceira via de abordagem dos novos analisandos, centrando a psicanálise em sua inspiração humanista para a compreensão dos distúrbios ligados à representação do eu. Com isso, ainda Rudinesco, passou-se da ideia freudiana de clivagem do eu para a ideia kleiniana do objeto clivado, que modela o eu por introjeções, e, em seguida, a ideia corrutiana
de uma vivência de si mesmo, que é o conceito mais simples para self, que se torna objeto dos investimentos narcísicos. O mito de Narciso passa, então, a ser mais fundamental para a compreensão de situações mais arcaicas do que o mito de Édipo havia colaborado para a compreensão do psiquismo humano até então. Os novos analisandos demonstravam um vazio originado de falhas precoces na estruturação do eu, vazio cuja mutilação originária era mascarada pela armadura defensiva de um self grandioso arcaico, só que tão grandioso quanto vulnerável, incapaz de estabelecer relações estáveis com os outros, oscilando entre um excesso de arrogância e uma vivência de inferioridade calcada numa sensação de incompletude. A análise dita clássica não funcionava com esses pacientes. Repetindo Ferencz, Corrute vai valorizar a empatia por parte do analista. Uma empatia que tolerasse as vicissitudes do analisando e, na transferência, poderia propiciar algum grau de restauração para tal self fragmentável, sem coesão, vitalidade nem harmonia. O imaginário grandioso, exibicionista, e a idealização igualmente imaginária de outrem são sistemas ilusórios que tentam superar as feridas e humilhações narcísicas decorrente de um self primitivo não transformado numa estrutura mais estável e menos intensamente carente. De quê? De buscar confirmação, espelhamento da primitiva grandiosidade infantil, que é adequada à fase, e de procurar objetos onipotentes que estejam a serviço de suprir suas vicissitudes, seja por uma fusão imaginária com tais objetos, que agora são chamados de self-objetos, tidos como capazes de desempenhar funções psíquicas ainda não desenvolvidas pelo self precário. Aceitando as manifestações de grandiosidade do analisando e a idealização que tendem a investir no analista, o analista, pode propiciar o estabelecimento de tais manifestações compreendidas como transferenciais, abstendo-se de intervenções interpretativas precoces, facilitando a regressão analítica até a emergência de estágios do self fragmentado, que poderá ser compreendido através de interpretações e construções, quem sabe, estruturantes. O segundo parênteses é empatia em Freud, uma forma superior de identificação. Isso ele diz na Psicologia das Massas e Análise do Eu. E mais, diz ele, é a capacidade de compreender no outro algo inerentemente estranho ao nosso próprio eu. Corrute só menciona esse conceito freudiano poucas vezes, um pouco en passant, porque ele prefere, nós vamos falar sobre isso mais adiante, ele prefere a empatia como uma técnica. Terminado o prólogo, anotem as dúvidas, e mais tarde a gente pode voltar a conversar, se for possível, e vou passar, então, para a parte central desses 110 anos de nascimento de Corrute. Então, vou pedir para o André passar os slides. Eu escolhi como epígrafe essa frase que o Corrute usa algumas vezes em latim. Ela é meio assim, ela pode ser entendida de vários modos, né? É como se assim, nós não somos donos do que escrevemos, os escritos têm várias interpretações. Então, para ficar parecido com o título daquele texto do Freud, né? As pulsões e suas vicissitudes e seus destinos, numa outra tradução, eu usei essa tradução, né? Os escritos têm seus próprios destinos. Isso também me serve como álibi, porque o que eu vou falar, ou até o que eu já falei, enfim, é a minha leitura dos escritos de Corrute, sobre Corrute e sobre outras coisas que eu já tenha mencionado ou que eu vá mencionar relativo à psicanálise de um modo geral. Pode mudar, por favor? Aqui nós vamos ver primeiro os dados biográficos rapidamente de Corrute até os 18 anos. Ele nasceu em maio de 13, em Viena, e teve uma infância triste. O pai, a Primeira Guerra estoura em 14, e o pai foi logo convocado para servir, e aí ele passou parte dessa infância precoce dele sendo levado pela mãe e pelo avô materno ao fronte russo para estar com o pai.
Acho que não precisa dizer mais nada, né? Mas também acontece que quando o pai volta da guerra, né, os pais eram judeus que se consideravam assimilados e mantinham uma vida social e cultural intensa, em reuniões com amigos. O pai tocava piano, a mãe cantava, mas o Heinz Kohut ficava muito sozinho, até porque a mãe também, que era uma figura, só mandou o filho para a escola aos 11 anos. Então, ele não convivia com outras crianças. O que ele tinha era um monte de preceptoras, professores particulares em casa, até os 11 anos. E mesmo que os pais tivessem uma vida cultural intensa, era mais raro que eles levassem o Heinz Kohut aos eventos. E dos 8 aos 14 anos, ele teve um tutor para levá-lo a exposições, museus, teatros, concertos, óperas, etc. Quando ele entrou para a escola, ele foi primeiro aluno e se destacava tanto em esportes como em atividades culturais. Pode mudar, André, por favor. Gostos pessoais de Kohut, né? Ele adorava história. Pensou em ser historiador nessa época. Era excelente em latim, grego, francês. Mas em inglês só foi estudar quando precisou fugir para a Inglaterra e para os Estados Unidos. E lendo Alice nos Países das Maravilhas, que sempre me pareceu... Não seria a melhor leitura para aprender inglês, não, mas, enfim. Em literatura, ele ia dos clássicos alemães, adorava Goethe, a outros autores de língua germânica contemporâneos, e nos Estados Unidos desenvolveu interesse pela literatura clássica norte-americana. Quer dizer, ele aproveitou, né, pela idade, ser mais jovem, né, do que Freud, ele aproveitou daquela efervescência cultural de Viena de autores contemporâneos, quando Freud era um sujeito muito mais preso à grande literatura clássica, ao grande pensamento clássico, né? Ele não teve tanto interesse em muitas coisas da época dele, muito raro, né? Schnitzler, o trabalho sobre Gradiva. E Kohut também tinha um gosto musical muito amplo, né? De Bach até Schoenberg, por exemplo. E mais tarde ele vai escrever 2 trabalhos sobre música e psicanálise. Música sempre foi muito importante na vida dele. O próximo, André, por favor. Aqui temos dados biográficos dos 19 aos 27 anos. O pai, existe uma história aí esquisita, né? Não sei, eu acho um pouco esquisita, né? O pai tinha ambição de desenvolver uma carreira profissional como pianista e a guerra ficou assim um pouco culpada por ele não ter podido realizar esse sonho. E ele não sintonizava muito com o interesse do filho por assuntos científicos. De qualquer forma, Kohut vai fazer medicina na Universidade de Viena aos 19 anos. O biógrafo Charles Stross ele especula o que motivou mais essencialmente que o Heinz Kohut fosse procurar fazer análise. Foi a doença do pai, quando foi diagnosticado como estando com uma leucemia importante, ou foi quando o pai morreu? O fato é que ele foi se analisar com August Eichhorn, quer dizer, ele fez uma primeira tentativa que não foi muito bem sucedida, com um analista que não pertencia ao círculo freudiano, como Eichhorn pertencia. E era um analista selvagem, como Freud chamava na época. Mas o August Eichhorn foi o primeiro psicanalista a atender adolescentes com problemas de conduta. E ele chegava a brincar que Kohut precisava de um pouco do temperamento dos outros pacientes dele, dos delinquentes, pois Kohut era um pouco o que a gente chamaria hoje em dia de certinho e muito tímido. Ele teve vários problemas para se formar devido ao antissemitismo já crescente na Universidade de Viena. E se a gente sabe como foi complicada a partida de Freud, que o Kohut foi assistir, né? O analista dele disse, Freud está indo embora. Aí ele foi para a estação de trem ver a partida do Freud e teria acenado para o Freud à distância, recebido um aceno de volta. Então, se a saída do Freud já foi complicada, com a ajuda do governo norte-americano e com o dinheiro de Marie Bonaparte, Kohut e a mãe dele, o pai já tinha morrido, né, tiveram muito mais problemas para fugir de Viena. Inclusive, uma casa muito boa que eles moravam nessa época, que teve que ser vendida a um preço ridículo, quase doada, para um nazista lá qualquer, para um militar nazista. E a mãe dele estava tentando negociar, e aí o sujeito disse, olha, ou você vende essa casa hoje, ou eu mando seu filho para um campo de concentração. Ela vendeu a casa rapidinho,
E a fuga de Viena foi com a ajuda do rabino Benjamin Murmelstein, que foi professor de religião de Kohut, não era muito ortodoxo, e ele conseguiu, eu não sei bem como, certamente as pessoas venderam as joias, gastaram o dinheiro que tinham e que não tinham, e ele montou um grupo de 125 pessoas e botou o Kohut, recém-formado em medicina, como o líder desse grupo. E foram para a Inglaterra. E aí ele teve que interromper a análise com o Eichhorn. Quando, por fim, chega aos Estados Unidos, ele só tinha a conta certa de dólares suficientes para comprar uma passagem de ônibus até Chicago, onde já estavam Sigmund Lever e família que haviam emigrado antes. Aqui um retrato dele aos 28 anos, em 1941, já nos Estados Unidos. Os Levers eram originalmente Lovenherz, uma família amiga dos pais de Kohut. E o Sigmund, filho desse casal Lovenherz, era músico. E foi o amigo com quem Kohut passou a frequentar os concertos e exposições depois que não tinha mais o tutor. Juntos, eles escreveram 2 trabalhos, Psicanálise da Música e O Prazer de Ouvir Música. Ele teve que fazer 1 ano de internato em medicina para validar o diploma da Universidade de Viena. E logo em seguida começou uma residência médica, inicialmente em neurologia, mas ele vai mudar depois para a psiquiatria, e através dessas residências ele estabeleceu uma ligação permanente com a Universidade de Chicago, a Universidade de Medicina de Chicago. Quando ele se inscreveu para fazer formação analítica no prestigiadíssimo Instituto da Sociedade de Chicago, ele foi recusado, em 42, para começar os cursos. Nem mesmo indicaram que ele começasse uma análise com um analista de data e aguardasse para começar os seminários. Não, indicaram que ele fosse fazer uma análise terapêutica. Mas ele escolhe uma analista que também era de data, o que talvez, eu suponho, possa ter facilitado e, em 44, ele tenha sido aceito para começar os cursos. Ele já estava em análise com a Ruth Eisler. Recebeu cidadania americana, vem agora uma foto dele mais ou menos nessa época, de 43. Após começar os seminários, o progresso dele no Instituto como candidato e, posteriormente, como analista titulado foi meteórico. Em 48, ele se casou com Elizabeth Meyer, que era assistente social da Sociedade de Chicago, e que havia estado em Viena muito antes para estudar com Eichhorn o atendimento a adolescentes problemáticos. Mas eles não se conheceram nessa época, em Viena. Ele se casa com ela em 48, e em 1950 ele obtém o diploma do Instituto de Psicanálise de Chicago e nasce o único filho do casal, Thomas August Kohut, Augusto em homenagem ao August Eichhorn. Ele lecionava metapsicologia freudiana no Instituto de Chicago e também dava aulas na Universidade de Chicago. O fato de conhecer metapsicologia freudiana a ponto de dar aulas mostra que, para futuramente contestar o que estava bem determinado em Freud, era necessário conhecer bem o que veio antes para propor algo diferente. Eu faria até uma analogia arbitrária, né, que pessoas, às vezes, né, sem informação cultural e até arrogantes, quando olham uma obra cubista de Picasso, dizem qualquer um pode pintar isso, né? Mas, se você for ver a trajetória do Picasso, ele conhecia muito bem pintura clássica e, se quisesse, podia pintar de modo, digamos, tradicional, né? Na fase rosa, na fase azul. E é por conhecer muito passado, muito bem, né? Assim como Stravinsky, né, que conhecia Bach, ópera, para depois inovar na música moderna, né, da Sagração da Primavera, né? E, em 57, o Kohut escreve o primeiro trabalho mais pessoal, mais original, que tem o título de Introspecção, Empatia e Psicanálise, publicado em 59, onde ele propõe uma base metodológica para a psicanálise clínica baseada na empatia e na introspecção. Esse texto, ele dizia que passou o resto da vida explicando, que ninguém entendeu. Até o último trabalho dele, publicado depois da morte dele, tem um título parecido: Introspecção, Empatia e o Semicírculo da Saúde Mental. A gente pode explicar esse título curioso depois.
Aqui uma foto de 51, ele com 38 anos, parece que foi no primeiro aniversário do filho. É importante que a gente entenda que quando Corrut conceitua o campo psicanalítico como essencialmente psicológico, definido e delimitado pelo encontro entre analisando e analista, ele está também se opondo à biologização dos trabalhos de Franz Alexander, que era o manda-chuva na Sociedade de Chicago. Esses trabalhos de Franz Alexander usavam o modelo do adoecer histérico para o adoecer das doenças psicossomáticas em trabalhos hoje considerados inteiramente datados. E aí o Corrut começa a questionar a prática clínica dominante nos Estados Unidos, instruída pela psicologia do ego. E Naura Carneiro Leão, que foi a principal divulgadora de Corrut na nossa sociedade e junto também a psicanalítica do Rio de Janeiro, que tinha um analista, que eu não conhecia, o Dr. Dahlheim, parece que era o nome, que se correspondia com Corrut em alemão. Acho que esse Dr. Dahlheim era alemão. Mas ele não chegou a fazer uma grande informação sobre o pensamento de Corrut como a Inaura. A Inaura dizia, o que eu vou dizer agora era a opinião dela, né? Que ela considerava que haviam 4 grandes paradigmas na história da psicanálise. Uma seria uma psicanálise do conflito. Ela chamava até de uma psicanálise do id, até antes desse conceito ego, id, superego existir. Uma psicanálise do ego, a segunda tópica, que vai ser desenvolvida, como eu já disse antes, por Anna Freud, com os trabalhos sobre mecanismos de defesa do ego, Hartmann, sobre uma área livre de conflito do ego, pode mudar, André, e, em seguida, as teorias de relações objetais. Lembrando que Melanie Klein é muito instruída ainda pela teoria pulsional, havendo outras abordagens menos pulsionais, como Gantrip, Ferber, Balint, Winnicott e outros. E dizia a doutora Inaura que o 4º paradigma era a psicologia psicanalítica do self, de Corrut. A frase literária favorita dele era do grande escritor teatrólogo norte-americano, prêmio Nobel, Eugene O'Neill, numa peça do Eugene O'Neill. O homem nasce quebrado, vive através do remendo. A graça de Deus é a cola. A cola para Corrut, nessa frase que ele usa como uma metáfora, também por entendimento dele, seria a relação com a alteridade, porque é através da relação com os outros que nós nos constituímos e nossa vida psíquica só sobrevive de modo, digamos, saudável dentro de uma matriz intersubjetiva. O Corrut dizia que, assim como o ser humano é feito para nascer num ambiente com oxigênio, sem oxigênio nós morreríamos. Numa temperatura ideal, precisamos de alguém que cuide, né? Se está muito frio, que abrigue o bebê, se está muito calor, que deixe o bebê com roupinha leve, pelado, o que for. Que assim como a gente tem essa programação, digamos, biológica, existe também uma programação psicológica de acolhimento. É o tal do espelhamento e a idealização de objetos ou self-objetos protetores. Vou falar disso mais adiante, porque agora eu vou citar, sinopticamente, ideias básicas de Corrut, que também são contestações dele a partir da experiência clínica. Toda a teoria dele é desenvolvida a partir da experiência clínica. Corrut se reinventou muitas vezes. Ele precisou se reinventar como norte-americano, mantendo uma ligação enorme com a origem vienense, europeia, clássica. E como também aluno e membro do Instituto de Chicago, ele começou a trabalhar dentro daquele programa que ele aprendeu, que ensinaram a ele da psicologia do ego. Inclusive na parte técnica, que também vou mencionar mais adiante como funcionava um pouco. E toda a teorização que ele vai fazer é baseada na clínica, na necessidade de ter um novo suporte teórico que justificasse a atitude clínica do psicanalista diferente daquela dominante até então. E uma das principais contestações que ele faz é sobre as pulsões. Mesmo que Freud
fale que as pulsões são a nossa mitologia, elas passaram a ser consideradas como um elemento essencial da teoria psicanalítica. O Freud falava também, e eu acho que eu talvez fale disso mais adiante, né, como andaimes, estruturas teóricas que existiam para aquele momento, mas que poderiam ser abandonadas conforme as coisas demandassem, né? O Corrut, eu queria ter falado antes da gente falar mais desse aspecto, né, que uma outra coisa que ele questiona no que era o modelo da psicologia do ego, da prática clínica da psicologia do ego, era o projeto de uma cura definitiva com autonomia e independência. E isso era preconizado pela psicanálise norte-americana baseada nos teóricos da psicologia do ego. E Corrut vai questionar isso também, né? Cura definitiva, né? Não, o self não vai ser uma coisa congelada, cristalizada, é uma coisa dinâmica, varia ao longo da vida, varia a vivência de si próprio, varia ao longo da vida, varia dentro de diferentes relacionamentos, dentro de diferentes relações intersubjetivas. E ele até vai fazer uma provocação no título do terceiro e último livro dele, que ele chamou de Como a Análise Cura, ponto de interrogação, porque ele não considerava a cura uma meta definitiva, muito menos com os ideais de autonomia e independência. Então, voltando à questão das pulsões, né, eu falei de que o Freud chamava as pulsões de nossa mitologia, mas parece que para muitos psicanalistas as pulsões viraram o dogma. Peter Gay diz que sua teoria pulsional, aspas, não pode pretender a importância de uma premissa, sendo, pelo contrário, uma construção auxiliar que deve ser mantida apenas enquanto se mostrar útil. E para Corrut, pulsões e até mesmo self são abstrações. Nós só temos acesso às pulsões a partir das suas manifestações. As pulsões são vistas por Corrut como subproduto da perda de coesão, de harmonia e de vitalidade do eu. Da mesma forma, é assim que percebemos o self, quando ele passa por vicissitudes, quando não se encontra num estado razoável de coesão, de vitalidade, de harmonia. No Brasil, Jurandir Freire, quando nós tivemos a exposição sobre Freud em 2000, ele questionou, fez uma palestra muito rica sobre a utilidade ou não da teoria pulsional para a clínica e publicou no livro O Vestígio e a Aura. É uma curiosidade que eu sempre menciono. Pode mudar, André, por favor? Narcisismo como fase. Na visão de Corrut, o narcisismo passa a ser considerado como tendo uma linha de desenvolvimento independente e não como uma fase a ser superada entre autoerotismo e amor objetal. Esse talvez seja a formulação mais rejeitada de Corrut, apesar de haver opiniões convergentes com a dele, desde Ferencz, em 13, que dizia: o narcisismo permanece mesmo que a realidade o rejeite. Pode passar, André. Lu André Salomé, em 21, escreveu: o narcisismo não se limita a um estado particular da libido, mas acompanha todos os estágios, alimentando o amor próprio. E o próprio Freud havia escrito: temos motivos para suspeitar que a organização narcísica nunca é totalmente abandonada. Um indivíduo permanece até certo ponto narcísico, mesmo depois de ter encontrado objetos externos para sua libido. Está em Totem e Tabu. Contestação 3, a primazia do Édipo. Lembrando as séries complementares de Freud sobre fatores genéticos, congênitos e adquiridos para o adoecer psíquico, em Corrut, a fase, ele não fala em complexo obrigatoriamente, mas reconhece, obviamente, que há uma fase edípica. Só que ele diz que essa fase edípica não vai obrigatoriamente resultar num complexo patogênico, mas poderá ter outras configurações conforme o adquirido, ou seja, o modo como o ambiente emocional da criança, os cuidadores,
estivessem lidando com as manifestações de amor e rivalidade da criança em relação às figuras do outro sexo ou do mesmo sexo. Seguinte, contestação 4. Resistências. Para Corruti, resistências são compreendidas como uma angústia, uma ânsia, um medo de preservar a precária que seja estruturação de eu que foi estabelecida até agora, e não como uma resistência ao analista ou à psicanálise. Nenhum analista decente promete um jardim de rosas, promete que vai resolver tudo. E a pessoa fragilizada tem muito medo de abandonar o que ela conseguiu até agora, por mais neurótico, narcísico, enrolado, infeliz que seja ou esteja, há um medo muito grande de mudar, não há uma garantia de que ele vai conseguir uma mudança. Já na prática clínica da psicologia do ego, era preconizado que, desde o início, as resistências fossem interpretadas. Quer dizer, na verdade, eram interpretações contra as manifestações que o analista entendia como resistências ao processo analítico. Isso era um ponto de honra na técnica do início do trabalho analítico, segundo a prática clínica da época. Seguinte, por favor. Quinta grande contestação. No narcisismo não há transferência? Bem, é aquela história. O Freud usou o termo neuroses narcísicas para psicoses. E, a partir disso, outras estruturas narcísicas de pessoas não psicóticas passaram a ser considerados igualmente inanalisáveis. Quando Corruti propõe que há manifestações narcísicas na relação com o analista que podem ser compreendidas como transferências, foi aberta uma possibilidade teórica e técnica para que atendêssemos uma gama de pacientes que, de antemão, já eram recebidos pelos psicanalistas da época, e mesmo depois, como muito pouco promissores para o processo psicanalítico. A indiferença ao que o analista diz não seria uma resistência, mas uma forma de transferência. Uma expectativa inconsciente, pré-consciente ou até mesmo consciente de que o analista possa suprir deficiências experimentadas em outras relações anteriores, tanto as mais primitivas como ao longo da vida da pessoa até então. É como se a transferência pudesse ser vista agora como uma expectativa de algo diferente e não uma repetição do que foi experimentado subjetivamente por aquela pessoa até agora. Existe até uma fórmula esquemática que se brincava, dizendo que o que acontecia na relação com o analista, no aqui e agora, era um de novo comigo, psicanalista. Se a gente pegasse sei lá como chamar, essa coisa esquemática, aqui agora de novo comigo, para falar de como Corruti olhava as transferências narcísicas, seria aqui agora o novo comigo, a expectativa do novo, do diferente. Não uma repetição. E, da mesma forma, haveria uma transferência de libido narcisista, o que é uma pirueta teórica genial. Libido narcisista investida em outrem, ou investida em objetos, mas que talvez tenha uma semente no trabalho de narcisismo quando Freud fala da escolha de objeto anaclítica, de apoio. Isso cria uma idealização de enorme intensidade sobre o psicanalista por parte do paciente com esse tipo de transferência. Não é mais visto como resistência. Agora, como falar em transferência narcísica era meio escandaloso, era meio paradoxal demais, ele atenuou e passou a chamar de transferências self-objetais. Mas isso não queria dizer que ele considerasse que a psicanálise fosse indicada a situações psicóticas ou mesmo borderlines, porque são pacientes que não toleram frustrações inevitáveis que vão ocorrer durante o processo de análise. Essa idealização fantástica do analista vai passar por decepções. Essa carência de espelhamento, de escuta, de uma tensão permanente
dificultando até a tal da atenção flutuante do analista, né? Isso tudo vai passar por frustrações, mas o self desses pacientes, borderlines graves, já é muito regredido e vulnerável, e é reativado na relação transferencial com necessidades intensas de carências narcísicas muito arcaicas, muito primitivas. E eu ainda queria acrescentar, já falei um pouco antes, sobre os termos das is e selbst, né? O eu e o si mesmo, o self, né? De que ego ou eu falava a Freud antes da hipótese do aparelho psíquico tripartite. Não era o ego e de superego, ele ainda não falava disso, era o meu total. Inicialmente, Kohut trabalhou com a representação do eu, autoimagem, como Hartmann havia proposto, mas depois foi desenvolvendo outras ideias sobre o self como, de uma forma mais simples, sentimento de si mesmo. Pode mudar, André? Sexta contestação à teoria clássica. O psicanalista deve interpretar o que ele crê ter percebido, percebeu, pá. É uma questão de verdade, ele deve interpretar. Kohut advertia para o cuidado com interpretações normativas, que atendessem ao desejo do analista. Já dei o exemplo do trabalho, de como o pessoal da psicologia do ego preconizava, no início da análise, tem que interpretar as resistências. Era como se o analista estivesse transmitindo, evidentemente, ao paciente. Isso não serve, você tem que mudar. É uma interpretação normativa. O paciente teria que atender ao desejo do analista a trabalhar sem ter que enfrentar as resistências. Então, Kohut salientava isso nas supervisões. Os que fizeram supervisão com ele, não digo os pacientes, não sei, não me lembro disso, mas eu anotei dos que fizeram supervisão alguns aspectos que vários destacavam. Ele dava mais atenção ao conjunto do material, privilegiava interpretações transferenciais, evitava interpretações genéricas, trabalhava aspectos edípicos quando se apresentavam, mesmo que ele achasse que a questão principal fosse uma patologia narcísica, e evitava usar compressões externas, teorias para o material. A neutralidade seria a atitude empática de não julgamento moral. O Strozer, que foi o biógrafo, tentou fazer um resumo, que é um resumo um pouco demais, mas vamos lá. É como se Kohut tivesse dito e o Strozer tentando traduzir. No mais íntimo de nós mesmos, trazemos a forte vivência de que eu sou perfeito e de que tu és perfeito e eu sou parte de ti. Com o desenvolvimento cognitivo, tais ilusões são moduladas e integradas na personalidade madura do seguinte modo, pode mudar. A grandiosidade é contida, dando origem à capacidade de autoestima, enquanto a idealização dos cuidadores, o tu, torna-se a base da nossa escala de valores. Mas, se houver uma sucessão de frustrações traumáticas nos estágios mais primitivos do desenvolvimento, aquela versão mais primitiva e narcisista do self permanecerá imutável. O self grandioso nunca será subjugado e o resultado era o que os Kohut chamou de distúrbio de personalidade narcísica. Pode mudar. Dados biográficos dos 50 aos 55 anos de idade. Alguns trabalhos seminais, Morte em Veneza, de Thomas Mann, uma história sobre a desintegração da sublimação artística. Ele escreveu muito antes, mas só quis publicar depois que o Thomas Mann já tivesse morrido. Ele atuou politicamente, foi presidente da Sociedade Psicanalítica de Chicago, foi vice-presidente da IPA, publicou trabalhos seminais antes do primeiro grande livro, Análise do Self, né? Esse Formas e Transformações do Narcisismo, Tratamento Psicanalítico dos Distúrbios Narcísicos de Personalidade, foi apresentado na Associação Psicanalítica de Nova York, pode mudar. Aqui tem a foto inicial dele, já nos anos 70, que já é a última década de vida dele. Ele aqui ainda não está, já está doente, mas não muito atingido pelo linfoma. Pode mudar. Dos 58 aos 68 anos de idade. Em 71, ele lança, então, a Análise do Self, em que ele tenta conciliar suas ideias sobre self e narcisismo
com a psicologia do ego. Mas Ana Freud e muitos outros percebem as divergências e passam a considerar inaceitáveis. O que até então vinha sendo aplaudido, que seria a ampliação da psicanálise para pacientes narcísicos não psicóticos, passou a ser combatido ou menosprezado. Ele passou a ser aceito por psicanalistas mais jovens e acabou que começaram a taxar ele de guru, de uma forma muito agressiva e muito pejorativa. Ele recebeu, no mesmo ano que lançou a análise do self, o diagnóstico de leucemia, e com maior consciência da finitude, pelo diagnóstico da mesma doença que matou o pai dele, sentindo que não teria um tempo grande para desenvolver aos poucos suas ideias, ele foi radicalizando. De uma psicologia do self restrita para pacientes narcísicos, passou a falar de uma psicologia do self ampliada para todo e qualquer analisando. E isso vai ser colocado no livro Restauração do Self, que teve um processo de elaboração muito lento, pois o editor sugeriu uma copydesk para evitar os problemas de redação do livro anterior. Algumas pessoas dizem que ele nunca deixou de pensar em alemão e que, às vezes, a construção sintática da análise do self não é de fácil apreensão. É curioso que em trabalhos mais curtos isso não aparece tanto, geralmente não aparece muito. Mas na análise do self é um livro complicado. Existe um estilo sinuoso, ele às vezes parece que muda de assunto e a gente só depois vai perceber que ele está defendendo alguma coisa, mas ele não colocou o questionamento ao qual ele já está reagindo. Ele não faz aquilo que o Freud fazia, né? Alguém poderia dizer tal coisa, aí eu posso responder tal coisa. Não, ele partia direto para a resposta sem o questionamento. E ele também sentiu necessidade de ler autores que nem conhecia, às vezes, muito bem, ou nada, mas que as pessoas que leram a análise do self começaram a dizer você teve influência de A, B, C, D, e aí ele foi até ler quem eram esses autores psicanalistas, ou não, Sartre até, etc. e tal, porque ele disse, não, eu estava pensando isso, agora acharam que eu estava influenciado por ABC, vou conhecer quem é a ABC, né? Agora, apesar da complexidade de leitura do primeiro livro, foi traduzido para o espanhol na Argentina, na França. Eu conheci um psicanalista que foi membro da nossa sociedade, tendo feito formação em Londres, e ele disse que quando os livros do Corrut saíram lá, que houve muita repercussão. Depois, nem tanto. Teve uma repercussão maior no Canadá e na Alemanha. O trabalho, as duas análises de Mr. Z, esse teve uma repercussão enorme. Ele foi publicado na França não como um trabalho, como um livro, né? Um livro pequeno. E foi muito aceito e elogiado até por muitos lacanianos. Em 81, ele fez a última palestra no 4º encontro para estudos de psicologia do self, já muito doente, e morreu 3 dias depois, em 8 de outubro de 81. Pode mudar, por favor? Aqui as fotografias dele no último ano de vida. A segunda fotografia foi 2 meses antes dele morrer. Devastadora a doença, né? Pode mudar. Antes de ler isso, eu queria também salientar que não foi apenas Corrut quem assinalou que os pacientes de análise, depois da Segunda Guerra, a partir dos anos 50, não aceitavam a abordagem técnica ligada ao conflito, recalque, formação de sintoma. Eram mais narcísicos do que edípicos, embora pudesse haver manifestações de ambas as estruturas. Eu já mencionei Bela Grunberger na França, Kernberg, de formação kleiniana no Chile, mas radicado nos Estados Unidos, tentava mesclar Klein com a psicologia do Édipo para teorizar sobre pacientes narcísicos. E autores pós-kleinianos também tentavam teorizar dentro de suas premissas teórico-clínicas e técnicas sobre esses pacientes. Acho que Rosenfeld é um nome importante nessa hora. Corrut vai tentar uma observação empática e a partir do que observava na clínica. Foi aí que ele sentiu necessidade de teorizar um outro modo, e de modo independente e rebelde aos cânones aceitos, como se fossem, até hoje, verdadeiros dogmas. Se nos Estados Unidos Corrut significou uma reação à psicologia do ego, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, as pessoas que se interessaram por ele estavam sentindo necessidade também de reagir a certos, aspas, dogmas clínicos de um kleinismo muito reducionista, onde toda idealização era inveja, e assim tinha que ser trabalhada. O Corrut vai propor que você tem que aceitar
a idealização do paciente, por mais insuportável que seja, não acreditar nela, né? Assim como havia a hipótese kleiniana de um bebê que já sabia o que era eu e não meu, já projetava tudo fora e sofria de inveja primária como o avatar da pulsão de morte, ideias que nem sempre eram aceitas por vários analistas. Como eu disse na epígrafe, escritos têm seus próprios destinos, mas ainda as diferentes versões da sabedoria dos mitos ocidentais que inicialmente tinham até transmissão oral. Ainda que cristalizados em grandes obras de arte, como nas tragédias gregas ou em Ovídio, os mitos originais são polissêmicos, e, sendo assim, o significado de um Narciso que está apaixonado pela própria imagem, quem pode dizer isso é quem está olhando o personagem de fora, porque Narciso nunca reconheceu aquele reflexo como sendo dele. Não tem nada de próprio no reflexo pelo qual ele se apaixona. Ele não desejou a si próprio, como está escrito em Ovídio. O narcisismo de Corrute é uma estrutura precária no âmbito do amor próprio, da autoestima e da autoimagem. O que se manifesta como narcísico são sistemas ilusórios arcaicos que não passaram por transformações ao longo do desenvolvimento psicossexual. Como eu disse antes, ele teve que se reinventar muitas vezes. Judeu sem ligação quase nenhuma com a judeidade, casou com uma mulher não judia e deixou escolhida para o seu ofício fúnebre uma mistureba de coisas. Música de bar, leitura de um poema de um padre jesuíta, passagens do Talmud e o poema 92 da Oferenda Lírica, de Rabindranath Tagore, também prêmio Nobel, que é um poema muito bonito. Sei que virá o dia em que não terei mais a visão desta terra e a vida se despedirá em silêncio, fechando a cortina final sobre meus olhos. No entanto, à noite, as estrelas continuarão sua vigília. Amanhã surgirá como antes, e as horas seguirão umas às outras, como as ondas do mar, distribuindo prazeres e dores. Pode mudar? Quando imagino o fim dos meus momentos, a fronteira dos instantes se rompe, e eu vejo a morte iluminando seu mundo de tesouros despreocupados, em que o mais humilde lugar é único, e única é a mais insignificante das vidas. Coisas que desejei em vão e coisas que consegui, deixe-as passar. Deixe-me ter apenas coisas verdadeiras que sempre rejeitei e negligenciei. Pode mudar. Depois de morto, foi publicado o livro Como Cura a Psicanálise e o último paper, Introspecção, Empatia e o Semicírculo da Saúde Mental, foi apresentado pelo historiador Thomas August Corrute. Foi lido numa cerimônia da Sociedade de Chicago, se eu não me engano, mas pode não ter sido também. Isso eu não verifiquei. Então, os principais temas desenvolvidos. A empatia, o narcisismo, já falei, né, sobre os mitos polissêmicos. Galego, você desculpe eu lhe interromper, está indo excelente, mas preciso te interromper. São 10 horas, você teria quanto tempo mais você acha necessário? Nós começamos às 9h10, não foi? Não, quanto tempo mais você acha que... Falta pouco, bem pouco. Certo, tá bom, obrigada. Então, os principais temas: empatia, narcisismo, já falei, né, sobre os mitos polissêmicos, né? O self, se coeso, não carece de uma identidade firme. Aí ele está falando muito dele também, mas eu acho que são insights que os grandes teóricos têm a partir das suas introspecções, dos seus insights pessoais, né? Porque ele diz o seguinte: uma pessoa com uma identidade, por exemplo, nacional, né, identidade muito grande com o país, precisa emigrar, não vai ser uma adaptação fácil. O que precisa ser coeso é o self. A identidade é mutável. E ele está falando da história dele também, que tentou se recriar como um psicanalista norte-americano da Sociedade de Chicago, da psicologia do ego, mas depois ele vai bagunçar o coreto, né, com a psicologia do self. A identidade firme não favorece por si mesmo o enfrentamento de situações de mudança intensa que a vida pode reservar.
Assim como, na escolha daquele poema, eu acho que ele também está defendendo a ideia dele de que o narcisismo arcaico vai se transformar em coisas como a aceitação da finitude. Eu acho que ele escolheu aquele poema porque o poema praticamente fala disso, né? Você aceitar que você deixa de existir, mas até a prova em contrário, o mundo continua, né? As estrelas voltam a nascer, tal como foi lido no poema, né? Outros temas desenvolvidos. Conceito de self-objeto, aqui eu quero destacar uma coisa. O Paulo Sauberman, né, que era um excelente professor do pensamento de Kohut, chamava muita atenção que o self-objeto, aliás, isso foi uma discordância que ele teve com outros estudiosos de Kohut, que queriam incluir a teoria de Kohut como no campo das teorias de relações de objeto. E o Sauberman dizia, não, self-objeto não é um objeto, é uma função. Assim como você nasce precisando de oxigênio, você nasce com certas expectativas, imagos que sejam, né? A imago parental idealizada, o self grandioso, que precisam ser atendidas porque são adequadas àquela fase do desenvolvimento emocional do bebê. Então, são sistemas ilusórios do self e que vão aparecer na análise porque também vai haver a expectativa de que agora o analista vai ser o espelho que me faltou, vai ser o self-objeto idealizado que eu não tive suficiente. E isso é o que ele chamava de transferência especular, transferência idealizante, transferência alter ego. Mas quando Stoloroff teve pela primeira vez, Stoloroff, a partir de Kohut e a partir de um movimento também independente, mas com alguns pontos de contato, né, ele se aproxima de Kohut, eles quiseram se conhecer. Quando ele esteve aqui pela primeira vez, ele deu várias supervisões e no material que eu apresentei, ele propôs que aquela pessoa carecia de self-objeto, e parece um outro paradoxo, adversarial. Ela tinha expectativas de encontrar oposições, que com as oposições que ela se realizava, que ela se desenvolvia, né? Então, não ficaríamos limitados a buscar, encontrar, né, até essa premissa teórica, né, até porque a premissa teórica não ajuda ao entendimento, à compreensão, à convivência com o inédito de cada paciente e de cada dia diferente do mesmo paciente. Então, não ficaríamos presos nessas três transferências, ou nesses três modelos de self-objeto que o Kohut propôs. Vamos em frente? Tá, outra coisa, não se trata de que vai haver também, o Sauberman dizia muito isso, né? Você não introjeta self-objetos, você internaliza aquelas funções que você até então não se acreditava com competência para exercer. Autoestima, autoimagem, as suas aspirações, seus ideais, sua sensação de similitude com outros seres humanos, não ser um ET no mundo, enfim, uma série de vivências que a pessoa ainda carece de alguém para cumprir aquela função para ela. Isso, idealmente, e até nas frustrações, pelas frustrações, vai acabar sendo internalizado como funções, mas não objetos introjetados. Fúria Narcísica é um texto importantíssimo de Kohut. Tem traduzido. Sonhos de estados do self. Uma possibilidade de trabalhar um tipo de sonhos em que não há associações. Só temos o manifesto. É com o manifesto que a gente vai ter que trabalhar e tentar compreender. E, possivelmente, seriam sinais de uma intensa angústia e ameaça de desintegração do self. Para terminar, acho que é o último slide agora, já falei da fase edípica sem obrigatoriedade de um complexo edípico, e ele fala do homem culpado de Freud, quer dizer, aquele da culpa edípica, né? Das pulsões, dos conflitos, mas que o homem do século XX em diante, do meados do século XX em diante, teria o perfil do que ele chamou de homem trágico. Trágico porque não consegue realizar o seu projeto nuclear de self, ou o seu projeto nuclear de ser.
E o exemplo que ele dá são os personagens de Kafka. O homem que não consegue continuar a ser homem, se acorda transformado no inseto. O homem que está sendo submetido a um processo legal e ele não sabe nem o motivo. O arquiteto que é chamado para fazer obras no castelo ao qual ele nunca consegue chegar. Então, esse vazio existencial, psicológico, profundo de muitas pessoas no século XX seria configurações mais fortes do que as configurações do homem culpado. Para terminar, eu descobri por acaso essa semana que uma das pouquíssimas obras que o tal do Kafka, né, que ele cita, o Corrut cita como exemplo do homem trágico do século XX, né, o artista antes do psicanalista descobrindo o homem do seu tempo ou do tempo por vir. O Kafka, quando estava para morrer, pediu para um grande amigo queimar todas as obras dele, que graças a esse grande amigo nós temos acesso à obra magistral de Kafka. E, curiosamente, um dos poucos contos que ele disse que fossem mantidos, se chama O Veredito, foi publicado quando? Em maio de 1913, no ano que Corrut nasceu. Foi uma coincidência dessas que eu descobri por acaso essa semana lendo um artigo que apareceu na internet. Então, é isso aí, e depois, se houver tempo, eu mostro a fotografia da bibliografia. Muito obrigado. Parabéns, Galego. Muito bom, extensivo. Você coloca, né, a sua experiência, né, a sua vivência, né, nesse relato e segue também muito fiel, né, à história do Corrut. Muito obrigada. Agora vamos abrir, né, para o público, né, para as pessoas aqui presentes. Quem quiser, né, falar, por favor, o nome no chat, ou levanta a mão, Renato. Então, Renato é o primeiro, outras pessoas a seguir do Renato que queiram falar, por favor, coloque o nome no chat, que Marina vai relacionando e nós convidamos. Renato, por favor, tem a palavra. A minha fala no sentido de parabenizar o Galego pela apresentação histórica do narcisismo, excelente, e pela apresentação da trajetória histórica, da trajetória pessoal e criativa do Corrut ao longo do seu tempo de vida. Parabéns, Galego. Você fez um trabalho assim que merece muitas palmas e merece ser divulgado de uma maneira bem mais abrangente. Obrigado. Obrigado, Renato. Você conhece muito mais Corrut do que eu. A verdade é essa. Leia agora, pode falar. Eu queria repetir um pouco as palavras do Renato e acrescentar algumas coisas, né? Eu acho que a conferência do Galego pede um curso, que é um velho desejo meu, que a psicologia do self retome aqui na sociedade o lugar que ela merece. E eu queria até fundamentar esse meu desejo. Primeiro, que eu, falando de uma maneira metafórica, não sei se é tão metafórica assim, não. Eu acho que a psicanálise americana aprendeu a falar psicanálise através do Corrut, cá entre nós. Quer dizer, eu acho que a influência do Corrut nos Estados Unidos foi enorme. Quer dizer, toda a psicologia da intersubjetividade vem do Corrut. E eu, por outro lado também, por uma circunstância de vida, eu estudei com muito prazer a obra da Márcia Cavell, uma grande filósofa norte-americana, que eu acho que fundamenta muito as ideias epistemológicas que estão implícitas na obra do Corrut. Eu tenho a maior admiração.
E eu queria fazer algumas sugestões ao Galego, que eu sei que a fala dele me evocou. Eu sei que o Galego todos nós sabemos, né, é um profundo estudioso de cinema, e eu achei curiosíssimo, porque, pelas datas, o Corrucci foi contemporâneo da Marie Langer na Faculdade de Medicina. Então, aquele episódio que aparece no filme Júlia, do Fred Zinnemann, que era contemporâneo também da Marie Langer e ambos da resistência austríaca contra o nazismo, e que é uma invasão da Faculdade de Medicina. Por sinal, Galego, parece que a Faculdade de Medicina é um alvo preferido dos nazifascistas, né? A nossa faculdade foi invadida algumas vezes e depois foi destruída, né, da Praia Vermelha. Mas aquele episódio, que é verídico, na autobiografia da Marie Langer aparece, né, que o episódio que aparece no filme, eu sugeria que vissem o filme é muito bom, do Fred Zinnemann, não só porque ele era austríaco e estava lá, né, e é baseado num livro da Lilian Hellman. É interessante você investigar, Galego, se eles não eram... Bom, que eles eram contemporâneos pelas datas que você descreveu, né? A Marie Langer estava lá, né, nesse mesmo período. Depois da anexação, ela foi para a Espanha, né? Então, é bom, seria uma curiosidade histórica importante, né? E depois, há uma série de coisas que você mencionou e que me fez lembrar muito a análise do Brandstaff com o Bion, né? Quer dizer, o Brandstaff fez análise durante 4 anos com o Bion, e eu assisti uma conferência dele no Instituto de Psiquiatria, falando de como o Bion acolheu as pesquisas dele, toda a liberdade dele de pensar, né? E que é um grande teórico também da psicologia do self. E aí há um ponto teórico que eu gostaria de comentar, aí dando uma contribuição do ponto de vista do Bion, é que o narcisismo, para o Bion, é um polo da personalidade, como tem um polo socialista. Quer dizer, não se trata de patologia, não se trata de evoluir do narcisismo para o socialismo, nada disso. São polos necessários do ser humano. Isso, eu acho, tem muito a ver com o que você expôs sobre a teoria do Corrucci e que nos aproxima bastante. Por sinal, o Fernando até tem escrito sobre esse tema e tem um conhecimento bastante bom sobre esse aspecto da compreensão do Bion sobre os polos narcisista e socialista do indivíduo. No mais, eu não quero me alongar, mas quero manifestar o meu prazer de ouvi-lo e a sugestão de que isso se transforme num curso. A sociedade precisa estudar, voltar a estudar, como nos velhos tempos da Inaura e do Paulo Roberto, a psicologia do self e a psicologia da intersubjetividade, que eu acho que é uma continuação, que é um desenvolvimento, acho eu, isso vocês podem falar muito melhor do que eu, da contribuição do Corrucci, a genial contribuição do Corrucci para a psicanálise. Muito obrigado, Galego. Obrigado, Ney. Eu achava que quem tinha feito a análise com Bia tinha sido o Howard Bacall, mas você está me dizendo que foi o Brandstaff. Brandstaff, 4 anos. 4 anos. Agora, você que é um grande leitor de filosofia, eu tomo a liberdade de recomendar esse livro do Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur escreveu um livro maravilhoso, todo estudando Freud, que se chama A Interpretação. Eu acho que o título, eu não me lembro bem, não sei se está aqui perto. Foi traduzido, mas esse que eu estou mostrando é outro. O do Ricoeur não estou achando agora.
na interpretação, eu acho que eu quis dizer. Em francês é isso, mas no Brasil saiu com outro título, eu não estou encontrando. Estava aqui perto, mas agora eu não estou encontrando. Esse outro daqui são escritos e conferências em torno da psicanálise. Basicamente, é tudo Freud, mas tem um capítulo que o Paul Ricoeur dedica a Corrute, e ele faz uma articulação com Hegel, você vai me lembrar melhor, não é a fábula, como é que é? O servo, o mestre e o servo. Sei, Ele o faz escravo, uma escravo e senhor. Senhor escravo. E Levinas, não é também um filósofo importante? Levinas. Né? Eu sei que, para mim, é difícil ler esse trabalho do Ricoeur, mas é interessante. Né? E os outros, todos os trabalhos do livro, todos os outros, ele discute critérios. Bom, enfim, está sugerido aqui o livro, é da editora Edições Loyola, Escritos e Conferências. Obrigado, Ney. Obrigado. Galego, eu vou ler o que escreveram, né, no chat sobre. A Luciana Carvalho escreveu: que beleza de apresentação, Galego, uma aula bem articulada, história, teoria e clínica. Parabéns. Ana escreveu: parabéns, Galego, excelente exposição. A Viviane Frankenthal, excelente apresentação, Galego, que clareza de narrativa, tão interessante, obrigada. Bernard Miodovic escreveu: ótima apresentação, Galego, abrangente e didática. Sônia, eu não sei qual foi a Sônia. Bromberger, Sônia Bromberg, escreveu: excelente apanhado da pessoa e obra de Corrute, muito bem apresentado, clara e didaticamente. Muito interessante, parabéns. Ruth Lerner escreveu: parabéns, Galego, uma apresentação rica de informações biográficas, clara e muito didática. A Áurea Lovencrow escreveu: parabéns, excelente apresentação, Galego. A Eliane Marcelino pôs: parabéns, Galego, em caixa alta. Muito bom te ouvir, claro e cheio de paixão. Obrigada por compartilhar conosco. A Ana Melgaço botou sobre o Ney, né? Muito importante, Ney. Entre tantas falas, você lembrar da destruição do prédio da Faculdade de Medicina, realmente, né? Munira botou: Galego, você merece aplausos de pé. Obrigado. Boa noite a todos, parabéns e obrigada, Galego. Ela precisou sair, né? Vera Chaon botou: é meu profundo encantamento, Galego. Margarete Binder botou: parabéns, Galego, obrigada. E Frida botou: obrigada, Galego, por essa aula tão rica. Obrigado a todos. Oi? Alguém quer colocar alguma questão, falar? Não, eu só quero falar que quando você foi citar que a minha fala em relação ao Galego, ele começou a falar também junto, e aí não saiu que havia uma fala minha também parabenizando ele. Ah, tá. Quem falou agora que eu não vi? Estava escuro a imagem. Ah, tá bom. Ana Melgaço, agora entendi. Obrigado, Ana. O Bernard levantou a mão para falar. Bernard, quer falar? Quero sim. Bom, já parabenizei o Galego na parte escrita, né? Eu queria pensar, Galego, quer dizer, nós tivemos realmente a psicologia do self, né? Ficou muito presente aqui, né? Tinha uma presença maior com Inaura e Paulo Sauber, que já não estão mais entre nós. Será que o fato de não ter mais essa, não sei, vamos pensar assim, essa liderança, quer dizer, isso, vamos dizer assim, diluiu a presença da psicologia do self aqui na nossa sociedade? E eu acho que eu iria até mais, não é na nossa sociedade. Eu tenho acompanhado os congressos brasileiros, são pouquíssimas as apresentações
sobre Corrute, psicologia do self, e mesmo Eu não esses vejo. autores intersubjetivos novos, né? Você tem razão, Bernardo. Sobre Corrute eu não vejo nos congressos. Sobre Corrute, psicologia do self, e mesmo esses novos intersubjetivistas, né? É muito raro. Né? Muito raro, isso. Você tem razão. Quer dizer, Qual seria a razão, né? Aí, Olha, eu penso um pouco do que eu falei, né? Eu destaquei 6 pontos de contestação que foram muito fortes na época. Não sei hoje em dia o quanto eles ainda seriam contestatórios. Mas eu me lembro, por exemplo, que quando uma psicanalista muito importante, como era o nome? Joyce McDougall, esteve no Rio, a doutora Inaura, né? Parece que já a conhecia e foi conversar com ela, e quando falou de Corrute, a Joyce, que era muito gentil, muito educada, foi quase hostil, né? Diz, o que é aquela bobagem de uma linha de desenvolvimento narcísico independente que não se transforma em amor objetal? E Inaura ficou até um pouco sem graça. Eu estava perto e ouvi esse diálogo em inglês, em francês, não me lembro. Então, eu acho, né, por isso que eu falei, né, esse ponto para pessoas assim, digamos, muito ligadas nas teorias freudianas, por mais que o Freud tenha falado que era a nossa mitologia, que são os andaimes, que não são o prédio, não abrem mão disso. E quero deixar bem claro que não é que o Corrute dissesse que não existe, apenas ele não considerava como fator autônomo, eram fatores de desintegração do self, que o buraco era mais embaixo, né? A coisa não parava por ali, né? E a outra questão também, que foi assim um pouco diferente, né? Mas que já tinha o Winnicott também dizendo que não existe tal coisa como o bebê só existe com a mãe ou com o cuidador, senão ele não sobrevive. Só que o Corrute fala isso de uma forma, digamos assim, né? Ele é mais obsessivo na formulação, né? Ele quer estabelecer teorias, né? Então ele se estende nisso, dizendo que o tempo inteiro você não vive fora de uma matriz self-objetal. O Ricoeur diz que, ao ler uma frase dele no livro Como a Análise Cura, que ele ficou até emocionado. Que a frase qual é? Mais ou menos assim: nascemos carecendo de quem nos ampare e morremos querendo que alguém segure a nossa mão. Então, é uma frase do Corrute um pouco fora da construção, que, embora o Corrute não fosse, com o tempo, tão fã da metapsicologia, que ele achava que o Freud estava mais preocupado com o sistema teórico, né, no qual ele estava cada vez mais resolvendo problemas, e cada resolução traz novos problemas, isso existe mesmo, né? E aí ele acha que o Freud está sendo menos brilhante como o grande clínico que ele foi na escuta das histéricas, etc. e tal. E que, a partir daí, o Corrute aprecia mais as teorias iniciais do Freud do que as teorias mais sofisticadas. Mas ele também acaba fazendo teorias sofisticadas, né? Que o Ricoeur chama de metapsicologia do self, né? Não sei se o Corrute gostaria disso. Inaura falava que era uma nova metapsicologia. Eu acho que isso não é a parte que me interessa mais. A parte que me interessa mais é realmente a questão clínica, né? A escuta do paciente, a escuta do analisando. Se eu fosse bioniano, ia dizer sem memória e sem desejo, né? Mas que eu não acredito que eu não consigo ficar sem memória e sem desejo, mas o desejo tem que ser realmente colocado em último plano, porque senão você vai fazer interpretações normativas, né? Interpretações onde você está pensando um recado como as coisas devem ser. E esse não é o papel do analista. Agora, também quero dizer, e eu já disse isso em apresentações clínicas, né, que os pacientes narcísicos não deixaram de ser muito difíceis. Se algumas vezes eles nos dão chance de se frustrar com as expectativas enormes que eles depositam no analista, e se eles se frustram, brigam, fogem, vão embora, voltam, outros vão embora e não voltam mais, né? São realmente, eventualmente, muito difíceis, e
e nós vamos falhar sempre do ponto de vista deles. Não há como não falhar. Não é possível atender a expectativas tão intensas, né? Então, não sei, mas eu acho que Corruti, eu quis apontar 6 aspectos aonde ele contesta outras coisas muito valorizadas por outras teorias. Embora ele dissesse que para ele não interessava se a teoria de preferência era freudiana, kleiniana ou corrutiana, que o essencial é que as interpretações fossem feitas com a percepção empática que o analista acha que teve do paciente. E se realmente aconteceu, a interpretação vai ser adequada. Não importa tanto o sistema teórico que você prefere, né? Galego, eu vou colocar, o Sérgio Almeida pediu para falar, mas eu gostaria de colocar um ponto, né, que o Corruti, né, é o primeiro teórico, né, a falar sobre a influência, né, do narcisismo do analista no setting, né? Aí para você. Sérgio, por favor. Sim, só para terminar, então, foi ótimo você lembrar disso, né? Porque também não é um narcisismo que você está dizendo que horror, que analista narcisista. Não, é o narcisismo nosso de cada dia. A gente tem um impulso, a gente não foi trabalhar com isso sem ter um desejo, né? Nem que seja o desejo de ajudar, né? De fazer alguma coisa que preste pelo outro. E, de repente, né, tudo parece resistência, né? E aí eu acho que a resistência a minha teoria de eleição, a minha técnica, e eu estou me esforçando e você não quer me ouvir, né? Aquele paciente que não quer te ouvir durante meses, às vezes anos a fio. Eu já apresentei um material de uma pessoa que foi e voltou 4, 5 vezes ao longo de quase 30 anos. E só na última vez que eu acho que houve um pouco de análise e de lucro. O que havia antes, eu não sei o que ele ia fazer lá. Ele chegava atrasado, chegava com 10 minutos e faltava. Quer dizer, no entanto, voltava, né? Voltava. Galego, nós temos 2 pessoas a falar, seria o Sérgio, né? E depois Fernanda Marinho quer falar também. Sérgio, por favor. Sim, o som. Abre o microfone, Sérgio. Está fechado. Eu te conheço há muitos anos, sei que você é um estudioso da obra do Corruti. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que as teorias do Corruti pensam as psicoses no seu mais variado espectro? Bem, eu mencionei... Só um instantinho. Podemos juntar com a questão... tá. Então, vamos ouvir a Fernanda. Tá. Ótimo. Fernanda, por favor. Pronto. Boa noite a todos, boa noite, Galego. Ótimo ouvir você, é um prazer. Obrigado. Eu cheguei atrasada, vocês me desculpem todos, e Galego também, especialmente, Letícia, mas então eu não sei se você chegou a desenvolver, mas algo que eu gosto de conversar com você e gostaria de ouvir é sobre empatia, porque hoje em dia virou um termo da moda, não é? Se ouve todo o tempo, não há frase quase que não contém a palavra empatia quando se fala de relações humanas e etc. Então, eu gostaria de ouvir você, porque eu acho que o uso, não é, a vulgarização do termo, não é, faz um desgaste, não é, que perde o significado que eu acho que Corruti dá e que eu acho que é o significado, digamos assim, que é útil para nós pensarmos a situação da prática clínica psicanalítica. Então, eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso.
Se você... Então, eu vou começar pela Fernanda, que fica mais fácil, e depois eu volto para o Sérgio. Fernanda, eu falei rapidamente só, na verdade, aquele trecho que o Freud diz que empatia é uma forma superior de identificação. Talvez seja uma forma superior de identificação, porque seria a capacidade de compreender o inerentemente estranho ao próprio eu. O Freud não fala praticamente mais nada de empatia. Ferencz falava como tato, e Corrut vai falar principalmente como técnica, se bem que técnica não é um termo também que os corrutianos de origem, o Michael Franz Bach, usava, né? Ele fala que o Bach foi um cara que fez análise com Corrut, que tem uns trabalhos bem interessantes. Ele dizia que o saber, a técnica é um saber artesanal, repetitivo, não serve para o psicanalista. Não existe uma técnica para todos os pacientes, uma técnica para todos os pacientes. Existe a episteme, que é mais sofisticada, e existe eu não sei nem falar essa palavra, frônesis, que é o saber criativo, né? São 3 formas de saber, que o do psicanalista tem que ser esse saber criativo, porque a gente está sempre frente a um livro que a gente nunca leu antes. Seja a primeira vez que a gente vê um paciente, seja a cada vez que o paciente volta. Que o paciente pode voltar completamente diferente da sessão anterior. Tem uma sessão anterior que ele parece que está entendendo tudo que a gente disse, está concordando com tudo, e ele volta na sessão seguinte, o paciente narcísico, isso é muito frequente, né? Furioso, e tudo que parecia ok, não está nada bem, e ele está muito zangado, ele está muito aborrecido, ou ele faltou adoidado, e você não está entendendo nada, então você já não tinha entendido. Então, é sempre uma coisa de improvisação. Você não tem Se a gente fala tanto em, como é que se diz, na singularidade do paciente, então as teorias têm que ser questionadas, inclusive a do Corrut também. Não vai servir para todos os pacientes em todos os momentos, embora ele defenda que o que ele propõe está presente em todos os pacientes, mesmo que seja uma neurose do conflito, etc., etc. e tal. Então, eu falei um pouquinho, sim, mas sempre é um tema infinito. Quando aparecia o termo, os corrutianos, a Inaura, o Sauberman, tinham que explicar, gente, empatia não é simpatia, porque um ataque muito grande que foi feito foi desse tipo. Vocês são da psicologia do amor, é nice, tudo que o paciente faz é bonitinho, passa a mão pela cabeça. Não era a tolerância de ficar calado, às vezes sem grandes interpretações, ou sem interpretar exatamente nada, mantendo uma coisa muito devagar mesmo, para acolher, para ver se cria um ambiente em que as frustrações passam a ser toleradas, porque esses pacientes são muito sensitivos, especialmente os pacientes mais frágeis mesmo, né? que parecem... Eu li um trecho, né, que a própria... Não é nem Corrut que eu citei, foi a Rudinesco, né, ela comentando, né, qual foi a crise. Aliás, Ney, ela também cita Marie Langer como analistas que não estavam aceitando mais certas formas muito rígidas de prática analista preconizada por técnicas muito fechadas, né? Ela cita Winnicott, ela cita Corrut, ela cita Marie Langer, ao lado desses, o Bela Grunberger, esses que eu citei, eu esqueci de mencionar, quando citei a Rudinesco, de cabeça, a Marie Langer. Então, antes a gente tinha que dizer empatia não é simpatia, agora a gente tem que dizer, gente, vocês estão chamando empatia de identificação. Identificação é com o mesmo. Em princípio, sempre que eu me identifico com alguém, Galego acha, que está fazendo uma identificação projetiva. Eu estou projetando em alguém algo que eu acho que eu estou encontrando que é parecido com algo em mim. E, às vezes, não é, né? Então, a empatia é exatamente a ideia de lidar com o diferente. Sérgio, o seguinte, eu mencionei rapidamente que o Corrut, como Freud, não preconizava psicanálise, e vamos lembrar, ele está falando de uma psicanálise que, embora ele tivesse proposto muitas mudanças, era uma psicanálise de altíssima frequência. Alta frequência não era 3 vezes por semana, era 4, 5 mesmo, né?
ele está falando de uma psicanálise que está difícil de ocorrer no mundo atual, de imersão, de contato praticamente cotidiano com o analisando e de regressão durante o processo analítico. Eu mencionei, né? Quer dizer, quando o paciente borderline entra no processo analítico, as demandas dele de espelhamento, de idealização, de igualdade, não é semelhança, com o analista, querer que o analista seja igual a ele, são muito intensas. E essas frustrações vão ser vividas de uma forma catastrófica. Então, o que ele diz, já são pessoas muito regredidas. Psicanálise para essa turma, difícil. Outras abordagens, talvez inspiradas em qualquer escola teórica, possam ser tentadas, mas psicanálise de alta frequência, de alto convívio, de imersão na intersubjetividade da relação, ele era bastante resistente. Ele achava que o que o paciente apresentava, né, podia ter quadros muito hipocondríacos, podia haver algumas manifestações de perversão, podia haver sentimentos místicos, religiosos muito fortes, mas que, se já chega a reconstrução delirante do self grandioso, numa grandiosidade paranoica fria, ou uma reconstrução delirante do objeto onipotente, isso vai se transformar no quê? No perseguidor, né? No aparelho de influência. Então, ele cita essas coisas como já no nível da psicose, onde ele achava que ele não indicaria psicanálise. Uhum. O César, que é, né, o nosso colega lá da BEPS, né, ele parabeniza você, Galego, e diz, né, que na BEPS os estudos, né, sobre Corruti, os intersubjetivistas, né, e seus seguidores, né, são frequentes e contínuos, né, lá no grupo da BEPS. Né. A Aparecida, ela se despediu, né, saiu, ela também é da BEPS e deu os parabéns, né, pelo seu texto, né, e se admirou de tão pouco tempo você conseguir, né, colocar, né, a biografia, né, e os principais pontos, né, do Corruti. A Ana Helena também deu parabéns, né, para você. Galego, a gente está nos nossos finalmente, né? Será que dá tempo de apresentar a bibliografia? O André pode passar rapidinho. São 10h40, a gente termina 11h, não é? 11 horas, não sei. A gente sempre termina 11h, tá, mas estende, mas é algo interessante, sim. Tá. André, dá para você passar aquelas fotografias? Olha, esse é o livro do Jurandir, que tem um trabalho que eu acho que vocês podem, quer dizer, eu concordo com o que eu li, vocês podem discordar, mas vão ter muito trabalho com os argumentos que ele tem para discutir a teoria pulsional de Freud na clínica. Pode passar, André. Esse livro tem na nossa biblioteca. A doutora Inaura tinha pedido ao Pedro Rondon para traduzir todos os trabalhos pequenos, vamos chamar assim, né, que não são os livros do Corruti, que constituem em inglês The Search for the Self. São 4 volumes. Só 5 foram publicados. Esse livro, para quem não conhece, é uma ótima primeira abordagem, né? É um livro, inclusive, patrocinado, divulgado, lançado no Brasil pela ABEPS, Associação Brasileira para o Estudo da Psicologia do Self. Essa é a traduzido. Traduzido também, né? Sim. Essa é a capa da análise do Self, que foi publicado na Argentina, saiu antes no Brasil. Pode mudar. Essa é a tradução francesa da análise do Self, Le Soir, que teve alguma repercussão. Essa tradução brasileira, que eu gosto muito, da Restauração do Self, e gosto muito desse livro. Esse é as 2 análises do Sr. Z, né, que é um paciente, na verdade, que é o próprio Corruti, falando da sua análise com Ruth Eisler e a sua autoanálise dentro dos parâmetros da psicologia do self, foi muito bem recebido, embora, na verdade, seja uma construção teórica
e não seja exatamente um paciente que ele analisou. Adiante, por favor. A tradução brasileira de Como Cura Análise é muito ruim. Melhor ler em espanhol ou, de preferência, em inglês mesmo. Pode passar. Esse livro é muito interessante. Tem alguns trabalhos a mais do que os 5 que saíram naquele outro Self-Narcisismo, e tem umas entrevistas do Strozer, até com o Corrucci já muito doente. E tem coisas muito interessantes. Esse livro eu adoro. É uma psicanalista francesa, não concorda com tudo, mas ela leu com extremo respeito, ela já faleceu também, ela faz um resumo do que ela entendeu na primeira parte, um excelente resumo para quem lê em francês, e na segunda parte ela faz os comentários críticos. Crítico não quer dizer que ela saiu dizendo que estava tudo errado, não. Os pontos que ela concorda, os pontos que ela questiona, e ela que passou a usar um termo que eu passei a usar, sistemas ilusórios do self. Eu achei essa formulação dela, caiu muito bem para mim, em termos dessas fantasias de necessidade self-objetal especular, do objeto onipotente. Pode passar, por favor. Esse é inglês, é um corrutiano mais radical do que eu. Esse daí é fogo, Phil Mollon. O livro é muito interessante, mas ele é bem duro nas formulações dele. Esses daí são os livros que eu gosto de ler, livros que falam sobre vários analistas. Esse também, tem vários analistas. Corrucci é um dos capítulos. E a mesma coisa que a Oppenheimer fez, só que muito menor. Apresentação resumida da teoria na primeira parte e crítica na segunda. Eles são bem críticos. Esse livro é muito bom. São 2 volumes enormes, o primeiro mais com teoria, o segundo com clínica, mas a clínica remete o segundo volume, com as vinhetas clínicas, remete ao que tem no primeiro volume. E Corrucci é citado muito. Esse é muito interessante. Como era a religião ou o sentimento de religiosidade, ou como viam a religião, Corrucci, Winnicott, Lacan, não sei quem, Freud, não sei, Klein, enfim, é uma pesquisa, na verdade, desses autores sobre a religiosidade dos psicanalistas e como eles viam a religião, que, se por um lado, para Freud, é uma questão, né? Por outro lado, não adianta, né? As pessoas têm sentimentos religiosos, queiramos ou não. Não adianta ser contra. Esse livro é bem interessante, mas Corrucci não é tão valorizado como outros autores. Mas eu quis mostrar porque, apesar dele estar muito na periferia do freudismo, ele ainda está dentro do guarda-chuva freudiano. O Mezan também é um ótimo livro, mas ele fala muito de várias escolas, mas não me parece que ele tenha captado a importância, a diferença, os pontos importantes. Ele passa um pouco por cima, Corrucci não é quase uma nota de rodapé. Não é tão interessante para... esse é o livro do Riquet, basicamente sobre Freud, né? que no Brasil foi traduzido como O Conflito das Interpretações. Pode passar. Esse é o que eu já mostrei, né? Que são vários artigos, a maioria sobre Freud. E como ele fala em metapsicologia do self, o Riquet. Esse livro é muito curioso. Ele começa estudando a hipnose, viaja na maionese, chega até Lacan, dedica umas 50 páginas a Corrucci, que foi uma surpresa para mim. Por isso que eu comprei, né? Eu folheei. Esse é o livro da Lu Andrés Saloné, onde ela contesta algumas coisas do trabalho do Freud. Foi traduzido há pouco tempo, ano passado, saiu no Brasil. Esse é italiano. São 2 livros italianos. Um sobre narcisismo, valoriza bastante Corrucci, outro sobre a identidade do ser, do si mesmo. Esse é o primeiro livro do Stoloroff que saiu no Brasil, acho que acabou sendo o único, né? Muito bom. Gosto muito desse livro. E está autografado. Esse livro é ótimo. Os seminários de Corrucci na Universidade de Chicago. Muito interessante ver a abordagem dele do material que as pessoas levavam. Enfim, são meus livros de cabeceira. Muito bem, muito bacana. Eu vou fazer uma pergunta muito rápida. Qual foi o nome do livro que você citou, o primeiro do Jurandir Freire Costa? O Vestígio e a Aura. Então, eu tenho o prazer de dizer que ele me cita a mim e ao Júlio de Mello nesse livro. Mas não é nesse trabalho da Pulsão, é em outro trabalho.
não sei em que trabalho, tá. mas ele cita a mim e ao Júlio, então foi um prazer enorme você trazer isso. Obrigada. Obrigado a você. Letícia, uma sugestão curtinha. Sim. Galego, por que você não oferece seminários teórico-clínicos a partir de Corrute, que é uma possibilidade que nós temos no Instituto? O Bernardo está aí. Eu não sou corrutiano, eu apelo para qualquer teoria que eu acho que me ajude numa hora crítica. Ney, de 2 em 2 anos a gente dá uma aula, eu e Galego. Eu sei, mas você também, Letícia. Vocês podiam fazer transmitir através da clínica os fundamentos teóricos, que é um tipo de seminário que nós temos no Instituto e que funciona muito bem. Seminário teórico clínico, que, por sinal, é a origem disso. Eu introduzi na minha gestão, mas a origem é da Inaura. A Inaura é que defendia essa ideia. Vamos pensar, né, Galego? Vamos pensar. Por enquanto, né, com esse cargo de coordenadora científica, eu vou declinar. Mas, quem sabe, né? Depois, né? Mas a BEPS é aberta, né? Se vocês quiserem que se divulgue aqui os textos que são lidos na BEPS, pode-se assistir, né, Renato? Como convidado, né? A pessoa pode, né, pedir como convidado e assistir aos textos. Uma vez por mês tem textos inéditos traduzidos pela própria BEPS, né, de psicanalistas intersubjetivos, né, e da psicologia do self também. Né? São todos textos inéditos e textos bastante importantes, porque são contemporâneos, né, escrito hoje, agora. Né? Quem quiser, é só falar comigo que eu faço essa intermediação. Né? No último sábado do mês. Todo último sábado do mês, essa manhã é reservada, né, a apresentação de textos, né, inéditos na BEPS. Bem, feito a propaganda, né, a minha propaganda. O Galego, foi excelente, vocês todos que estão aqui, o pessoal que veio, eu agradeço muito. Quero só fazer os agradecimentos finais a todos que falaram, comentaram por escrito ou falando, especialmente ao Renato, que veio aqui, que sabe muito Corrute, ao Victor, que eu também não vejo há muito tempo, prazer enorme, fizemos grupos de estudo juntos no passado, e outros colegas que eu não vejo ao vivo e a cores quase nunca desde a pandemia. Franklin, os que falaram, sei lá, tanta gente que eu não vou pular alguém. Certamente alguém já foi embora, enfim, mas quero agradecer muito o acolhimento de vocês, tá? Parabéns. E vamos em frente. Gente, Obrigado. muito obrigada, uma boa noite. Parabéns. Beijo a todos. Otelo, Boa noite, Otelo, foi meu ótimo. amigo Otelo.